A Argentina enfrenta hoje uma grande greve contra o governo Javier Milei. Paulo Edson Fiori. Com cartazes e o tradicional panelaço dos protestos na Argentina, integrantes de movimentos sociais marcharam em frente à residência presidencial em Olivos para protestar contra a falta de comida nos centros de alimentação popular em bairros de baixa renda e contra as medidas econômicas do governo de Javier Milei. Um dos organizadores do ato, Mariano Marim, reconheceu que a inflação herdada dos tempos da gestão Alberto Fernandes é a maior causa da crise, mas, segundo ele, antes havia medidas artificiais para tentar segurar os preços e melhorar a renda, e agora não há nada mais. O pequeno protesto vem na véspera de uma grande greve geral, hoje, contra as medidas de Milei para tentar reduzir gastos e regular a economia. O mega protesto é uma iniciativa da Confederação Geral dos Trabalhadores. O lema adotado pelos sindicalistas é "A pátria não se vende". Apesar do recuo do governo em medidas como a reforma eleitoral, o aumento de poderes do presidente e a privatização da petroleira YPF, a chamada Lei Ônibus, mantém as reformas liberais de base. O governo corre contra o tempo para tentar aprovar as medidas até amanhã. Por isso, tem buscado negociar com nomes da oposição mais ao centro. A expectativa dos sindicatos é paralisar diversos setores por horas, incluindo voos do Brasil, sobretudo a partir do meio-dia, culminando com um grande ato em frente ao Congresso no meio da tarde, desafiando as novas regras antiprotesto criadas pelo atual governo. Enquanto os sindicalistas argumentam que o pacote de Javier Milei seria inconstitucional, o presidente contestou a greve, dizendo que existem hoje duas Argentinas. Uma que quer permanecer no atraso, no passado e na decadência, e outra que votou nas ideias da liberdade. Dantas e Piperno, começando pelo Piperno, é um teste tanto para Javier Milei nas ruas, com essa primeira greve geral de 12 horas, e no Congresso Nacional também, onde essa lei ônibus está sendo debatida e uma parte dela, pelo menos, deve ficar nas intenções do presidente. Claro, e em relação ao teste das ruas, esse já era esperado. A CGT faz oposição ao governo Milei, até porque ele também cortou uma série de benefícios sociais. Então, é óbvio que numa situação como essa, de crise econômica, de recessão, ao mexer nisso, o presidente também, ele acaba, obviamente, atraindo toda essa oposição. E ele faz algumas coisas de forma um pouco antagônicas ao que ele, inclusive, defendia até recentemente. Anteontem mesmo, o Milei baixou lá mais uma regra, ao contrário do que aconteceu no Brasil agora, fazendo com que ele, em vez de reajustar a tabela do imposto de renda, ele fez com que essa tabela passasse a ter um outro limite, o que fez com que fosse o salário mínimo, pessoas que recebem o salário mínimo ficaram perto aí da margem de contribuição. Então, ele faz com que mais pessoas acabem pagando imposto de renda. Qual é o problema em relação a isso? É que o então deputado Milei, poucos meses atrás, na fase final do governo Alberto Fernandes, votou exatamente por reajustar essa tabela do imposto de renda local. Então, essa é uma das medidas que tem gerado grande descontentamento. Em relação à privatização da petroleira, e esse é um outro lado, porque ele, ao recuar, o Milei também acaba descontentando setores mais, digamos, defensores de uma economia liberal, mais aberta. Ou seja, ele contraria uma promessa de campanha. Então, a negociação com o parlamento, ela vai ficando cada vez mais difícil. Ele foi eleito com uma base parlamentar pequena e vai precisar, por exemplo, cooptar deputados aí da União Cívica Radical. E essa negociação está muito complicada. Ô Piperno,
A gente não pode misturar a negociação que o Milei deve travar no Congresso, e ela é absolutamente legítima, ela faz parte da política. A política é o meio para se obter qualquer tipo de aprovação de lei, ou no caso lá de decreto, que seria a nossa medida provisória. Então, recuos, avanços, eles são absolutamente normais. Isso não justifica nada, não tem relação com essa greve geral. Essa greve geral, é bom que a gente diga o seguinte: o que um sindicato faz? Por que ele faz uma greve? O que dá legitimidade para um sindicato fazer uma greve? Quando ele está, em nome dos trabalhadores da sua área, ali, do setor econômico que ele representa, ele está querendo fazer o quê? Obter ganhos para esses trabalhadores. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma greve geral com objetivo político, e uma greve geral manipulada, instrumentalizada pelo grupo político que perdeu a eleição. É o grupo de Cristina Kirchner, é o grupo de Alberto Fernandes. Sabe quantas greves gerais dos sindicatos de trabalhadores argentinos ocorreram nas gestões de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner? 0, nenhuma. Mas será que era porque a Argentina estava ótima, estava com a economia indo de vento em popa, a sociedade estava toda satisfeita, tinha emprego para todo mundo? Não. É porque esses sindicatos são meros instrumentos desse grupo político. É um instrumento legítimo. É óbvio que a greve tem um componente político. Ninguém é maluco de dizer que não tem. Agora, quando um governo decreta uma série de medidas que vão impactar principalmente as pessoas mais pobres, é óbvio, Dantas, que vai ter uma reação do outro lado. Então, nesse sentido, não é nada de anormal a gente verificar essa greve. Sabe por que não é legítimo, Piperno? Porque esses sindicatos são financiados por todos os trabalhadores, inclusive por aqueles que votaram no Milei. Aliás, nesta lei ônibus, nesse pacotão que o Milei mandou para o Congresso, está lá um artigo que incomoda muito essa gente, que ele elimina esse imposto sindical obrigatório, como aconteceu aqui, que infelizmente o STF reabilitou esse imposto. Trabalhador nenhum, ainda mais em tempos modernos, pode ser obrigado a financiar sindicato que é usado para defender um espectro político, um partido político. Isso não é legítimo.